Boa tarde, alunos do 5º ano da Escola Municipal João Saraiva Leão. Sou a professora Rosmeire e vocês vão ter agora umas atividades da língua portuguesa. No livro do PAIC, volume 1, mas só que agora iniciaremos as atividades do 2º bimestre. Vocês irão ter a atividade 1, na página 98, você já deve estar com o livro, aberto aí na página 98. Nós iremos ver o texto, eu vou fazer uma leitura para vocês desse texto. É um conto, onde vocês vão ouvir a minha leitura, depois vocês sozinhos irão fazer uma nova leitura e responder as questões relacionadas a esse texto. Vamos ouvir com atenção. O título: Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, além de competente general, era também uma pessoa de grande preparo intelectual. Foi educado pelos melhores professores da época e teve como mentor nada menos que o famoso filósofo Aristóteles. Mantinha em sua corte as mentes mais brilhantes de seu tempo. Certa vez ele contratou um famoso filósofo para instruí-lo em determinado assunto que muito o interessava. Depois de alguns meses estudando com o sábio, Alexandre finalmente despediu-o. Ferido em sua autoestima, o filósofo foi procurá-lo e perguntou a razão da sua dispensa. Alexandre respondeu: como homem, cometo erros. Como filósofo, tu não me corriges. Ou tu entendes os meus erros ou não os entende. Se não entende os meus erros, não és filósofo. Se entende e não os corrige, não és meu amigo. Por isso, nada podes me ensinar. Esse texto aqui, ele pede uma reflexão sobre a verdadeira amizade. No segundo parágrafo, o filósofo ficou ferido em sua autoestima quando foi despedido. O que é a autoestima? A autoestima é o amor próprio, é a valorização de si mesmo, certo? Então, o filósofo ficou ofendido porque ele ficou com a sua autoestima ferida, porque foi despedido. Mas aí o Alexandre explicou o motivo porque o despediu. Vocês vão ler novamente esse texto, veja que eu fiz uma pontuação, aí você tem uma compreensão melhor. Se for sem pontuação, você não vai entender nada. Então, você vai agora, depois que você fizer uma leitura, você vai responder as questões relacionadas a esse texto. Estão na página 98, 99 e 100. É até a 10ª questão. Lembrando que as questões que for para marcar, só tem uma opção correta. Mas é bom ler todas as opções para ver qual é que dá mais certo com o texto, certo? Então, vamos agora para o segundo texto da atividade 2, na página 101. É um texto argumentativo, onde o autor dá suas opiniões também. O título é Uma Boa Alimentação. Todos nós sabemos que uma boa alimentação é muito importante para um crescimento saudável e para um bom desenvolvimento psicológico. É comum ouvirmos algumas mães de nossas escolas reclamarem que os filhos não estão bem alimentados e falta até o sagrado café da manhã. De tanto ouvir isso, a Secretaria da Educação resolveu acrescentar em algumas escolas o café da manhã. Na escola Caíque Raimundo Pimentel Gomes, em que trabalho, o café da manhã foi iniciado em maio de 2001 e permanece até hoje. As crianças chegam e antes do início das aulas, pela manhã, é servido nas salas o café da manhã, bem servido, bem variado. Suco de polpa de frutas, mingau de maisena, chocolate quente. Tem uma aceitação muito boa e tem contribuído para o melhor desempenho dos alunos. Um dia, andando pelos corredores, ouvi várias mães parabenizando a iniciativa. Espero que o café da manhã continue no cotidiano da minha escola e de todas as escolas do município, pois esse alimento talvez seja o mais substancial durante o dia para algumas crianças. Então, esse texto eu li, você vai ler novamente e vai responder as questõezinhas referentes a ele. Você tem que ver
que aqui nesse texto ele fala que a boa alimentação, né, deixa as crianças mais saudáveis e com uma melhor aprendizagem, certo? Quando vocês responderem esses questionamentos aqui, as questões direcionadas ao texto, aí você vai fazer a sua produção, você vai criar o seu texto argumentativo, onde você vai dar a sua opinião também. Você vai fazer essa produção na página 159 desse texto, desse livro. Lá é a produção de texto 2. Então, lá você vai criar um texto argumentativo. Você vai falar da importância da alimentação para a vida saudável da criança, que a criança precisa se alimentar bem para ser uma criança saudável, ter muita saúde. E também que a alimentação é muito boa para a aprendizagem, mas isso você vai escrever com as suas palavras, certo? Você vai falar da merenda da sua escola. Você pode até também falar como você gostaria que fosse a merenda da escola, só uma merenda ou se deveria ser duas. Você faz aí o seu comentário, você faz o seu texto de acordo com o seu pensamento, como você acha que deve ser. E também, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, você vai falar sobre como a escola deve se preparar para receber os alunos nessa época desse período de pandemia, né? Porque a escola, quando você saiu, estava de um jeito, todo mundo estudando junto, a escola toda fechada, as salas de aula, porque tem ar-condicionado. Então, você vai dar a sua opinião de como você acha que deve estar a escola quando voltar. Né? Quando nós voltarmos desse momento que nós estamos vivendo, todos em casa, né? Aí você vai falar aí da sua opinião, como é que a escola deve estar pronta para receber os alunos e os funcionários nesse período de pandemia. Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar sobre alimentação, como deve ser a alimentação para os alunos terem saúde e boa aprendizagem e como a escola deve estar preparada para receber os alunos e os funcionários para ter uma saúde boa, né? Não ser contaminado por esse vírus. Então, você agora vai aproveitar bem direitinho, depois que fizer aquela atividade, as duas atividades do texto, aí você vai pensar o que vai colocar no seu texto. Não pode esquecer do título, tem a linhazinha lá em cima, na página 159, você bota o título do seu texto e depois você escreve. Preste atenção que no início do texto deve se iniciar com parágrafos. O que é o parágrafo? É aquele espaço, dá um espaçozinho para poder iniciar o texto. Iniciar também com letra maiúscula, tá? Quando for o parágrafo, não é só, eu vou fazer só uma frase, já é um parágrafo. Não, tem parágrafo que é até maior. Você está falando de um assunto, teve o ponto, mas você vai continuar falando daquele mesmo assunto, então você pode continuar no mesmo parágrafo. Quando você for falar de uma outra coisa, aí você já vai fazer um outro parágrafo, deixa novamente um espaço e inicia com letra maiúsculas. As letras maiúsculas devem ser usadas no início de parágrafos, nos substantivos próprios, né? Nome de pessoa, nome de lugares. Após um ponto, ou um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, você também deve iniciar, a letra seguinte deve ser letra maiúscula. É bom você fazer com a letra cursiva, não aquela letra bastão. Por quê? Porque a letra bastão são todas as letras maiúsculas. Aí nós, professores, não vamos saber se você está sabendo usar a letra maiúscula nos lugares adequados. Então, você fazendo a letra cursiva, a gente vai saber quando você usou a maiúscula e se usou no momento certo, no lugar certo, tá bom? Então, você faz a sua produção textual com a letra bem bonita, certo? Nada muito borrado, deixem espaço entre as palavras e depois você tira a foto bem direitinho e manda para o professor. Tanto das páginas da atividade, como dessa produção. Essa produção precisa mandar a foto, porque nós vamos dar uma nota nessa produção textual. As atividades também nós damos notas, mas essa da produção é a primeira produção para a nota, é essa. Então, tem que mandar essa produção, certo? Outra coisa, vocês, por favor, quando enviarem as fotos, escreva seu nome completo.
e a série e a turma, porque tem aluno que de uma outra turma manda para um outro professor. E não é. A aula é minha, da professora Rosimeire, mas se você é aluno do quinto ano A, você não vai mandar para mim, você vai mandar para o professor Inácio. Então você tem que mandar para o seu professor. Não mande o vídeo das atividades, só passando bem rápido. Você tem que mandar a foto, porque nós temos que fazer a correção, certo? E também vocês tenham cuidado com essas letras, tá? E não borre muito, tá tudo borrado. Se vai apagar, apague bem direitinho para não ficar a manchinha da letra que você apagou, tá bom? Então, uma boa aula, um bom estudo aí e que vai dar tudo certo. Estamos todos bem, graças a Deus, o importante é isso, todos com saúde. Até breve.